Você está vendo um dragão. Um dragão com penas. É intrigante pensar nas aves como descendentes dos dragões, dinossauros emplumados. Entre os cientistas, o elodinossauro-ave é objeto de uma polêmica bastante complexa, diversificada, controversa e repleta de surpresas. Como disse um cientista em uma respeitada revista científica, dizer que as aves vêm dos dinossauros será o maior constrangimento da paleontologia do século XX. Meu nome é Matt Lamana e eu não me acanho em dizer que não concordo com essa afirmação. Eu sou paleontólogo do Museu Carnegie de História Natural em Pittsburgh, Pensilvânia. Já estudei dinossauros do mundo todo, da Argentina ao Egito. E eu tenho certeza de que, de fato, os dinossauros são os ancestrais das aves. Como as aves evoluíram de criaturas com dentes, escamosas e de cauda longa para a incrível diversidade de formas que vemos hoje? E por que só elas sobreviveram até hoje, sendo que todos os dinossauros sumiram há tanto tempo? Então, eu vou embarcar numa jornada com dois amigos e colegas paleontólogos, Yu-Hai Lu e Jerry Harris. Juntos, vamos viajar para o outro lado do mundo, até o limiar de um remoto deserto chinês, em busca de evidências para solucionar um mistério de 65 milhões de anos. Ave ou dinossauro? O enigma chinês. Ave ou dinossauro? O enigma chinês. Dinossauros. Eu acho que eles são algumas das criaturas mais legais que já andaram pelo planeta. As pessoas desenterram dinossauros há séculos, muito antes de entenderem o que eles eram. Em 1841, o zoólogo britânico Richard Owen cunhou o termo dinossauria, que significa lagarto terrível. E durante muito tempo foi assim que vimos os dinossauros, como lagartos gigantes de cauda imensa, que chafurdavam nos brejos e que exibíamos nos museus como esqueletos de Godzillas. Era um trono humilde para um dinossauro como o rei tirano dos lagartos, o T-Rex. E ele não estava correto. Os dinossauros apareceram na Terra 230 milhões de anos atrás, durante o período Triássico. Nos 160 milhões de anos seguintes, eles dominaram praticamente todos os espaços terrestres disponíveis para qualquer animal maior que uma galinha. Se não fosse por um terrível evento ocorrido 65 milhões de anos atrás, os dinossauros poderiam ainda estar dominando, vagando pelo planeta e ocasionalmente comendo pequenos e aterrorizados mamíferos. Embora a maioria das espécies de dinossauros esteja extinta, uma linhagem persistiu. Esses dinossauros são, na verdade, os sobreviventes perfeitos. Em 1802, 5 pegadas fossilizadas numa placa de arenito foram desenterradas em um vale de Connecticut por um menino chamado Pliny Moody. Tão grande era a semelhança dessas pegadas com as de um pássaro que todos imaginaram que elas pertenciam a aves primitivas ou a um corvo de Noé. Mas ainda demorou 34 anos para que qualquer tentativa fosse feita de se explicar essas pegadas cientificamente. O homem que fez isso foi o reverendo Edward Hitchcock. Hitchcock era um paradoxo genial, um pastor independente e fervoroso anti-evolucionista. Ele foi também uma das primeiras e talvez uma das melhores mentes da ciência dos dinossauros. Apesar de nunca ter utilizado o termo dinossauro, Hitchcock imaginava grandes bandos de aves terrestres gigantes pisoteando os alagados de uma paisagem jurássica. Ele não estava longe da verdade. No início de 2004, eu estava trabalhando no Museu Carnegie de História Natural, quando recebi uma ligação do meu amigo e colega Yu-Hai Lu. Nós ficávamos conversando sobre várias coisas, como aves e dinossauros na China, quando estávamos estudando juntos. E então, depois que eu voltei para a China, em 2002, o meu orientador daqui, o professor Ji Xian, me deu a oportunidade e o apoio para trabalhar no noroeste da China. E eu achei que também devia convidar alguns dos meus colegas americanos para irem comigo.
Hailu, Jerry Harris e eu nos conhecemos quando ainda estávamos cursando paleontologia na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Jerry é hoje diretor de paleontologia da Faculdade dos Estados Sulistas, em Utah. Jerry é geólogo, mas é também um anatomista inigualável, com um conhecimento surpreendente, quase bibliográfico dos dinossauros e do mundo em que eles viviam. Hailu trabalha na Academia Chinesa de Ciências Geológicas, em Pequim. Com certeza é o osso. Ele deu nome a 8 novas espécies de dinossauros e descobriu muitas outras. Hailu é a peça-chave da nossa equipe. Logisticamente, ele está associado a todos os níveis. Ele conhece a linguagem, os costumes, o povo e o terreno. Eu gosto de dinossauros. Mas um pouco de Hailu e de Jerry passou para mim. E agora eu estou tão interessado em dragões emplumados quanto eles. Impressionante. Poucos lugares na Terra têm sido tão prolíficos quanto a China em contribuir para a nossa compreensão dos dinossauros. Em mandarim, Kunlun significa tanto dragão quanto dinossauro. Aqui na bacia de Changma, a noroeste da província de Gansu, nossa expedição está procurando fósseis de animais e plantas que existiram na última parte do início do período Cretáceo, cerca de 110 milhões de anos atrás. O início desse período foi uma época em que a Terra ainda estava mudando radicalmente. Foi também uma época de grande diversidade evolucionária. As aves recém-evoluídas de seus precursores dinossauros estavam pontuando os céus, transformando-se em muitos diferentes tipos adaptáveis. Então, de repente, tudo mudou. Em todo o planeta, muitas mortes marcaram o fim do período Cretáceo. Uma das coisas mais enigmáticas sobre o desaparecimento dos dinossauros não aviários foi a seletividade dessa extinção. Por que os crocodilos, os lagartos, as cobras e os mamíferos sobreviveram, se todas as espécies grandes de dinossauros foram extintas? Essa pergunta não tem uma resposta fácil. No rastro das extinções cretáceas, os pássaros parecem ter iniciado uma explosão de transformações, o que originou vários tipos de aves durante 5 ou 10 milhões de anos. No entanto, é difícil juntar as evidências dessas extinções e transformações primitivas. No caso das aves, é mais difícil ainda especular, pois os registros fósseis são limitados. A primeira ave mesozoica chinesa foi encontrada aqui em Changma. Isso foi no ano de 1981. A ave recebeu o nome de Gansus yumenensis. O primeiro espécime foi apenas uma pata esquerda. Não era grande coisa. Nem mesmo os melhores paleontólogos podem dizer muito com uma pata. E então, depois de 20 anos, em setembro de 2002, a nossa equipe trabalhou aqui. Nós achamos a segunda ave mesozoica chinesa. Isso. Ah, que maravilha. Está vendo? Aqui. O que é isso? O que é? É uma ave, é uma ave. Está vendo aqui? É uma garra, eu acho. O Gansus pertence a um grupo de aves denominado Ornituromorpha, o grupo que deu origem às aves modernas. As aves Ornituromorphae eram apenas uma das várias diferentes famílias de aves que coexistiam no período Mesozoico. O grupo dominante de aves terrestres dessa era foi o Enantiornitines, ou aves inversas, assim denominadas porque alguns ossos em seus ombros se ligavam de forma contrária à das aves modernas. Apesar do motivo ainda ser um mistério, nós sabemos que as aves inversas e outras aves primitivas se extinguiram no final da era dos dinossauros. Elas são ramos da árvore genealógica das aves, mistérios da evolução. Apesar de primitivo se comparado às aves modernas, o Gansus era incrivelmente avançado para sua época, mais do que qualquer outra ave do início do período Cretáceo. Sua anatomia, principalmente suas pernas compridas e delgadas, sugere que ela pode ter sido uma antiga correspondente das aves aquáticas atuais, como os patos e os mergulhões. Muitos fósseis também conservam os resíduos carbonizados das penas e da pele. Um dos espécimes do Gansus até revela uma membrana entre os dedos. A nossa equipe está trabalhando aqui desde o início de julho. E agora estamos no fim de outubro. Eles estão trabalhando aqui há 4 meses. Geralmente isso não é fácil. É muito difícil, na verdade, achar o fóssil de um pássaro.
Então, nos últimos 150 anos, não chegaram a ser encontrados nem 10 espécimes de aves do período Mesozoico. Mas nós trabalhamos aqui durante alguns meses e já encontramos pelo menos 20 espécies. A maioria das aves. E isso é muito emocionante. É uma grande descoberta. A única parte do gansos que nós não encontramos foi a cabeça. E, consequentemente, ainda não temos uma noção completa da aparência dessa ave. O que nos leva a uma pergunta básica. O que é uma ave? Muita gente define ave como um animal que bota ovos e faz ninhos, com bico e penas, que pode voar, mas nem todas. E com uma estranha capacidade de sujar seu para-brisa assim que você sai do lava-rápido. É claro que essa não é a definição biológica, e ela omite qualquer menção de um animal de sangue quente, que tem ossos ocos, vértebra da cauda fundida e que possui qualquer uma das inúmeras características que faz cada uma delas ser especificamente uma ave. Hoje, existem cerca de 10 mil espécies de pássaros, mais do que qualquer outro grupo de vertebrados terrestres do mundo. As aves modernas, um grupo que denominamos Neornites, existem em todas as formas e tamanhos. Então, o que é uma ave? A resposta completa é complexa e consiste de uma grande quantidade de evidências, as peças evolucionárias que só foram reunidas nos últimos 150 anos. Em 1859, a primeira edição da revolucionária obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies, chegou às livrarias. Então, pouco mais de um ano depois, em 1861, algumas evidências dramáticas que sustentavam sua teoria da evolução foram descobertas em uma pedreira de calcário em Solhofen, Alemanha. Esta é a Archaeopteryx, a primeira e mais antiga ave da era dos dinossauros já encontrada. Ela se parecia com um pequeno dinossauro, mas tinha uma característica inconfundível: penas. Ela também possuía dentes, garras, uma cauda comprida e uma variedade de outros traços tipicamente répteis. Sem dúvida, o mais famoso fóssil já encontrado, Archaeopteryx diluiu a distinção entre aves e répteis. Mas será que ela é um elo perdido? Na década de 1860, Thomas Henry Huxley, com costeletas e tudo mais, defendeu outra noção radical sobre a ascendência das aves. Examinando os fósseis da Archaeopteryx e de outro dinossauro do tamanho da galinha, o Compsognathus, Huxley ficou impressionado com as incríveis semelhanças de sua postura bípede, garganta aprumada e as juntas dos tornozelos. Como o Compsognathus pertencia a um grupo de dinossauros carnívoros, denominado Terapoda, Huxley concluiu que as aves e os terapodes eram parentes próximos. Logo, a tese do dinossauro como ancestral da ave foi defendida por outros paleontólogos famosos, como Edward Drinker Cope e Othniel Charles Marsh. Enquanto Cope anunciava que as pegadas de pássaro de Hitchcock pertenciam aos dinossauros, Marsh catalogava várias similaridades de esqueletos entre aves e alguns pequenos dinossauros carnívoros, que indicavam que sua diferença era meramente as penas. Depois, em 1926, um ilustrador e cientista dinamarquês chamado Gerhard Heilmann inverteu o debate. Heilmann acreditava que as aves não poderiam descender dos dinossauros, principalmente porque os dinossauros não tinham clavículas, ou osso de colarinho. A clavícula é o precursor evolucionário da fúrcula, o ossinho da sorte. Durante anos, acreditamos que os únicos animais que tinham o ossinho da sorte eram as aves. Mas já há algum tempo, as pessoas começaram a descobrir ossinhos da sorte em muitos dinossauros carnívoros. O tiranossauro tinha um, o alossauro tinha também, até mesmo os primeiros dinossauros carnívoros, como os celoíses, tinham o ossinho da sorte. Ironicamente, Heilmann considerava os pequenos dinossauros predatórios como os ancestrais ideais das aves, exceto por esse pequeno detalhe. Ele concluiu que os dinossauros e as aves compartilharam um ancestral comum muito tempo atrás, mas que não era nem dinossauro nem ave. A pesquisa de Heilmann sobre as aves era tão categórica e suas opiniões tão convincentes que ela se tornou a base das 4 gerações seguintes. Isso mudou em 1964, quando um paleontólogo chamado John Alstern e uma equipe da Universidade de Yale descobriram um novo e muito surpreendente tipo de dinossauro, este aqui. O achado não era tão grande assim, praticamente do tamanho de um avestruz. E igual ao do avestruz, seu esqueleto era feito para que ele fosse ágil e veloz. E havia também uma coisa em suas patas.
Uma coisa pela qual Ostrom batizou seu novo dinossauro, o Deinonychus, que significa garra terrível. Ostrom via o Deinonychus como um predador ativo, um dinossauro que caçava e matava outros dinossauros. Mas a contribuição mais surpreendente de Ostrom foi comparar o Deinonychus ao Archaeopteryx. Com exceção das penas, Ostrom argumentou, os dois animais eram praticamente indistinguíveis. Será que as diferenças entre os dinossauros e as aves se resumiam, como disse Othniel Marsh, meramente à existência de penas? Somente 10 anos atrás, alguém se deparou com a surpreendente resposta. Estamos no verão de 2005. Hailu, Jerry e eu voltamos à China para retomar nossa pesquisa do gansos. Mas antes de irmos para Chiang Mai, Hailu nos leva para dar uma voltinha. A cidadezinha de Sihetung fica a horas de Pequim, e o ritmo de vida daqui é muito mais lento do que o da cidade grande. Se o tempo muda, as estradas mudam também. Dirigir na China é um desafio. Mesmo com um acompanhante oficial, você logo percebe quem é que manda nas estradas. Em 1995, um fazendeiro chamado Li Yanfan desenterrou algo interessante na zona rural da província de Liaoning, no nordeste da China. Ele havia achado fósseis semelhantes aqui antes, mas esse era muito mais completo. Li apenas podia supor o que era. Então, comprou uma passagem de trem para Pequim e levou uma das placas para o Dr. Di Chan, da Academia Chinesa de Ciências Geológicas. O espécime que eu achei não é o primeiro espécime. Esse é o terceiro espécime. E em 1995, o primeiro espécime foi encontrado. Mas o fazendeiro local o deu ao Instituto Nanjing de Geologia e Paleontologia. Eles acharam que era apenas um pequeno teropode, só isso. Enquanto estudava o fóssil, o Dr. Di observou uma característica interessante. Uma penugem estranha, parecida com plumagem, o que agora denominamos protoplumagem, em seu corpo. Todas as aves têm penas, mas o animal que Di estava vendo, evidentemente, não era uma ave. Então ele a denominou Sinosauropteryx, o que significa asa de lagarto chinês. Foi o primeiro dinossauro não aviário emplumado descoberto na China, ou melhor, no mundo todo. Só que o mundo ainda não sabia disso. Ainda iria levar mais um ano para que um cientista do Instituto Nanjing, o Dr. Chen Peiji, participasse do 56º Congresso Anual da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados. Agora, se ele tivesse participado do Congresso da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados, que se realizou em Laramie, Wyoming, ou em Bozeman, Montana, ou em Norman, Oklahoma, talvez isso não tivesse tido o mesmo impacto. Mas o Congresso de 1996 foi realizado no Museu Americano de História Natural, em Nova York. Então, Chen Peiji trouxe fotografias de um pequeno dinossauro chinês com uma franja ou um babado, com estruturas semelhantes a penas que desciam pelas costas. Ele não trouxe o fóssil, apenas trouxe fotografias. Ele não deu um papel, apenas andou no salão exibindo aos cientistas essas fotos e o efeito foi eletrizante. Logo, o Sinosauropteryx havia virado manchete. Durante vários anos seguintes, Liaoning provou ser um tesouro, pois mais descobertas espantosas foram feitas. Entre elas estavam o Caudipteryx e o Protarchaeopteryx, e o Microraptor Gui, uma criatura de aparência estranha, com penas longas, tanto nos braços quanto nas pernas. As descobertas de Liaoning decisivamente demonstraram que as penas existiram em muitos tipos de animais pré-históricos, e alguns deles eram claramente incapazes de voar. Isso também levantou uma questão importante. Se alguns dinossauros emplumados não voavam, como e por que eles desenvolveram penas para começar? Afinal de contas, quem precisa de penas? E as penas se desenvolveram de forma bastante singular.
Inicialmente, muita gente achava que as escamas eram as precursoras lógicas das penas, mas no fim das contas, as escamas se desenvolveram tão diferentemente que as aves emplumadas devem ter surgido como uma estrutura completamente única. Elas não tinham nenhum tipo de análogo moderno que você pudesse dizer que era uma escama que a precederam. As penas são compostas principalmente de queratina, a mesma substância de que os cabelos, as unhas, os chifres, os cascos e os bicos são feitos. Uma pena típica tem um canal central oco, denominado raquis ou cálamo. Estendendo-se de ambos os lados dessa coluna, ficam farpas ou pontas. Ramificando-se mais ou menos em um ângulo de 40 graus de cada ponta, fica uma rede de microscópicas farpinhas entrelaçadas, chamadas bárbulas, o que propicia tanto firmeza quanto flexibilidade à pena. Assim, juntas, essas fileiras de farpas e bárbulas formam a conhecida nervura da pena. Enquanto os pássaros mostram muitos diferentes tipos adaptáveis de penas, como as abaixadas e as eriçadas, são as penas com formato aerodinâmico que contornam as asas e o rabo que possibilitam que os pássaros voem. No entanto, mesmo as aves que não voam têm penas. E tanto as aves marinhas quanto as aquáticas parecem igualmente adaptadas para a vida na água e para a vida no ar. Todas as aves modernas são animais endotérmicos, ou de sangue quente, e as penas ajudam a isolar a temperatura ambiente. As penas também teriam ajudado pequenos terapóides a reter o calor do corpo, o que provavelmente lhes deu uma vantagem evolutiva. Atualmente, as pedreiras de dinossauros emplumados de Liaoning são mundialmente famosas. Para preservar esses locais, o governo está construindo um museu aqui. A esperança é que um dia isso se torne uma grande atração turística. Lá dentro, Hailu nos leva para conhecer o homem que deu início a tudo, o Sr. Li Yanfan. Yanfan, quero te apresentar aos meus amigos americanos. Jerry, este é o Sr. Li Yanfan, que encontrou o primeiro dinossauro emplumado. É uma honra, senhor. Matt, Sim? Este é o homem que achou o primeiro dinossauro com penas. Muito prazer. Eles são americanos, são Jerry e Matt. Hailu, você pode dizer que ele é muito famoso nos Estados Unidos? Tudo bem, você é muito famoso nos Estados Unidos. Diga a ele, veja o que ele fez. O museu abriga fósseis desde o início do período Cretáceo, cerca de 124 a 130 milhões de anos atrás. Os operários tiram as camadas de sedimentos e de cinzas vulcânicas que enterraram os animais e as plantas no que era o leito de um lago pré-histórico. Os chineses estão preservando meticulosamente o contexto geológico de cada espécie. Muito bem, ele disse que o primeiro, quer dizer, o último dinossauro emplumado foi encontrado por ali. Mas a camada horizontal está bem aqui. Ah, está aí. Bem aqui. Há uma qualidade 3D nos espécimes. As placas de fóssil são insetos no chão, exatamente no mesmo lugar em que eles foram achados, dando a impressão que você os está descobrindo pela primeira vez. Acho que foi exatamente Eles assim. não acharam esta aí, ó. De cima para baixo. Muito legal. Este coitadinho só... É, a cara inteira ficou, ó. Jerry tem um interesse particular na parte da parede da pedreira que foi preservada. É que isso é excepcionalmente raro para um geólogo, porque na maioria dos tipos de rochas sedimentares, o sedimento é depositado apenas em episódios, quando há uma grande cheia de um rio, por exemplo. E isso não acontece todos os dias, nem todos os anos, regularmente, ao passo que em lagos como este, o sedimento é depositado com muita regularidade. Portanto, se você olhar estas rochas com bastante atenção, você pode ver camadas individuais bem fininhas, feito papel aqui, que são depositadas em um ciclo anual. Então, cada uma dessas camadas, você pode tirar e analisar um ano, e depois mais um ano, e depois o ano inteiro, e o ano anterior também, conforme você quiser. 125 milhões de anos atrás, os céus sobre o norte da China eram repletos de pássaros primitivos, como este bem preservado Confucius sornis, uma ave mais avançada do que a Archaeopteryx, mas mais primitiva do que o gansos e as aves inversas. Sua cabeça, quando Você comparada tem, ao resto sabe, do as corpo, patas e parece as garras que... e... Essas centenas de Confuciornis foram encontradas. Tem o crânio padrão de dinossauro, mas não tem dentes. E, basicamente, tem um corpo de pássaro nele, com exceção das patas. E apenas garras extremamente bem desenvolvidas são o tipo de marca registrada do ancestral dinossauro dessa ave. Uma coisa os depósitos de Liaoning nos dizem com uma certa precisão, que os dinossauros emplumados viveram aqui 20 milhões de anos depois do Archaeopteryx.
Entretanto, há uma lacuna de cerca de 50 milhões de anos que separa a coleção de Liaoning da primeira aparição das aves do tipo moderno. Mesmo na escala de tempo evolutiva, isso é muito tempo. Muita coisa pode acontecer em 50 milhões de anos. E é aí que o Gansos entra em cena. Após nos mostrar o museu, o Sr. Li gentilmente nos convidou para fazer uma refeição em sua casa. Devido ao seu sucesso como descobridor de fósseis, Li se tornou uma espécie de celebridade local. Esse bicho impressiona. O cachorro é para segurança, Hailu? Ele tem algumas coisas que precisam ser protegidas, não é? Pássaros. Observador de pássaros. Enquanto o cachorro fica de guarda lá fora, nós nos sentamos para um banquete de comida caseira. Hailu, pode dizer a ele que eu lhe agradeço pela comida e diga a ele que essa comida está muito gostosa. Está excelente. Apenas uma parte dos fósseis de Liaoning foi escavada por paleontólogos profissionais. A maior parte foi encontrada pela população local, como o Sr. Li. Como foi quando ele encontrou o que acabaria se tornando o Sinosauropteryx? Quando ele viu o dinossauro emplumado, o que ele pensou? Olha, eu não sabia bem o que havia achado. Eu estava quebrando as rochas e isso surgiu bem na minha frente, entendeu? Não era um fóssil totalmente formado, estava incompleto. E eu não tive muita certeza do que era aquilo. Liaoning se tornou mundialmente famosa. Enquanto a prosperidade de Li pode ter ido para o nosso estômago, ela não subiu para sua cabeça. Ele continua um homem modesto e um anfitrião encantador. Sem dúvida alguma, voar parece mágico. Além dos pássaros, apenas 2 outros grupos de animais vertebrados, morcegos e répteis voadores pré-históricos, denominados pterossauros, chegaram a aprender a voar. Mas nem os morcegos têm, nem os pterossauros tinham penas. Portanto, há pouco sobre eles que explica a origem do voo das aves. Há 2 ideias básicas que nós, os cientistas, debatemos, ou melhor dizendo, discutimos sempre. Uma delas é a hipótese do chão para cima. A outra é chamada hipótese da árvore para baixo. A ideia da árvore é bem óbvia. Os primeiros animais voadores são vistos como escaladores que pulavam de lugares altos. Usando seus membros esticados, adornados com protoplumagem, eles aprenderam a saltar, depois a planar, para desacelerar a aterrissagem. Finalmente, quando sua plumagem se desenvolveu, adaptações para escalarem e planarem melhor foram cooptadas para movimentos mais refinados de braços e cauda, para atingir um voo mais possante. A ideia do chão para cima propõe que o voo se desenvolveu quando pequenos iagens terápodes correram, pularam e por fim saíram voando. O bater de seus braços emplumados pode ter sido originado como uma extensão do movimento de impulso do antebraço, que eles usavam para esticar e agarrar as presas. Este movimento estereotipado de esticar para baixo e para frente, e para cima e para trás, essencialmente é o movimento do voo. As características que capacitam uma ave a bater as asas desse jeito têm outra adaptação óbvia além do voo. Muitos dos dinossauros que foram achados, por exemplo, em Liaoning, que foram arborícolas, tinham a capacidade de esticar bem os braços para os lados. E eles tinham garras muito grandes nas patas para se segurar nos troncos. Não usavam só os pés e não precisavam bater os braços continuamente para se manter lá. Quem já perseguiu um lagarto numa árvore já ouviu fazer alguma coisa parecida com isso. E não é porque nenhum animal faz isso hoje que os animais do passado não faziam. Portanto, não sei se é tão simples como dizem as teorias do chão e da árvore. São 2.000 quilômetros de Liaoning até Changma. Para chegar lá, nós vamos para Dunuan, na província de Gansu. O nome Dunuan significa prosperar ou florescer. É um oásis que fica em um entroncamento crucial na antiga estrada de rotas de caravanas, conhecida como Estrada da Seda. Em vários sentidos, as coisas não mudaram muito depois que Marco Polo passou por aqui 700 anos atrás. O vento sopra do oeste, forma espirais e sai pelos desfiladeiros ao leste. Estamos indo para um deserto. O sítio arqueológico de Changma está perto, mas quando passamos pela curva, nós nos deparamos com algo inesperado. Uma procissão fúnebre. De repente, nós nos sentimos intrusos.
Talvez o mesmo isolamento desta paisagem estéril que nos possibilita encontrar fósseis também levou o povo a usar a região como um cemitério tranquilo. A bacia de Changma fica à sombra das montanhas Chilean, cobertas de neve, no extremo norte do Planalto tibetano. É um terreno acidentado, com falhas ativas em todo o vale. Demorou 6 horas seguidas de carro em estradas esburacadas para chegar ao local. E eu, pelo menos, estou muito contente de ter chegado. Olá, olá. Estão trabalhando bastante, hein? É impressionante a quantidade de trabalho que foi feita no local desde o ano passado. É inacreditável. Não era nem... No ano passado esse tinha só uma pouquinho. pequena pedreira É. aqui. E isto está, eu não sei, 10 vezes o Pelo tamanho, menos talvez. 10 vezes. Pelo menos. Tudo isso é novo? É, isso, em cima disso. É isso? É. É daí que todos os pássaros do ano É, passado vieram? Sério? Então, Então tudo isso é novo? Então, se isso ficou deste 10 ano. vezes Ali- maior, devemos achar 10 vezes mais pássaros. Certo. Isso é inacreditável. Embora eu goste do otimismo de Jerry, as chances de encontrarmos os fósseis exatos que procuramos são bastante pequenas. E a forma do crânio. Não, um ovo. Formato Parece de mais ovo, um ovo. De ovo. Trabalhar nos canteiros de Changma é diferente de trabalhar em Liaoning. Aqui os canteiros foram inclinados e eles estão quase na vertical. Isso é resultado da formação de montanhas nesta área. Esta região deve ter sido muito ativa sismologicamente como ela é hoje. Apesar de sabermos que essas rochas com fósseis foram depositadas durante o início do período Cretáceo, esse é um imenso período de tempo. Um de nossos objetivos é precisar melhor a idade geológica dos fósseis que achamos em Changma. Pode não parecer muito agora, mas 110 milhões de anos atrás, aqui era o fundo de um lago. Bom, isto, como o leito de um lago, era uma fonte onde a gravidade puxava toda a água, todos os sedimentos e todo o material para baixo ao encontro dele. Isso inclui organismos mortos e partes de seus corpos, plantas e animais e tal. E assim, qualquer coisa que fosse parar no fundo acabava boiando, e depois que estivesse bem podre, o corpo afundava até o leito e era lentamente coberto por pequenas partículas de lama. E um grande exemplo disso está exposto bem aqui ao lado deste afloramento. E o que estão vendo aqui é o caule da ponta do galho de uma conífera e um pequeno galho principal de galhinhos laterais e folhinhas penduradas. Portanto, isto era a ponta de um galho de árvore que estava crescendo perto da margem deste lago pré-histórico e ela caiu e o vento a levou para o rio ou foi carregada pela correnteza, veio boiando até este ponto, por mais longe que estejamos da antiga margem do lago. Ela sentou no fundo neste local e foi coberta por lama. E durante milhões de anos foi comprimida e é por isso que está achatada agora em vez de tridimensional e conservada. E quando essas camadas foram separadas, pronto, está só esperando que a estudemos. Esses sedimentos lacustres, ou do lago granulados, se acumulam em camadas tão finas quanto folhas de papel. Eles não só conservam partes robustas de esqueletos de organismos, como também vestígios mais delicados. Às vezes, sua presença cria um ponto fraco nas placas, o que as faz partir onde o fóssil está. É como abrir um livro. Achamos pena aqui. Matt, Sim? Jerry, E que foi? deem uma olhada. Ah, sim, com certeza. Nossa, Uma pena. uma pena baixada. Ela Então- parece muito bem conservada. Ah, É. sim, decididamente. É. Com certeza. Mas isso é o que é legal. As pessoas encontram dinossauros emplumados e quando você acha uma pena, nós É. não sabemos mais se veio de um Pássaro pássaro ou de um ou dinossauro. Muito bem, agora nós temos penas aqui. Alguma criatura com penas pode estar lá dentro, certo? Tomara que ache. Um dos operários acabou de achar o que parece ser uma perna e uma pata de um ganso. Isso é muito interessante. Bom, agora há pouco eu falei pro Jerry e pro Hailuk que se achássemos um pássaro hoje eu comeria um pé de pato. Então, acho que eu vou ter que comer um pé de pato. Ainda hoje. Até agora nós descobrimos uma abundância de fósseis espetaculares pertencentes a uma grande diversidade de vida que existia aqui mais de 100 milhões de anos atrás, incluindo insetos, crustáceos, peixes, anfíbios e dinossauros. E há um inseto que o Jerry achou. É sim. Parece que está de ponta cabeça. Ao estudar estes espécimes, nossa esperança é que Changma possa um dia ser tão importante quanto Liaoning, para fazermos um estudo mais conclusivo sobre o início da evolução e da diversificação dos pássaros modernos.
Nada mal para encerrar um longo dia de trabalho. A sorte é que o sítio arqueológico de Changma fica bem perto da cidade. Nós alugamos a casa de uma fazenda local, onde guardamos os fósseis antes de despacharmos para Pequim. Após um longo dia de escavações, é muito gostoso poder sentar. Descanse e relaxe. Toma uma cerveja. Amanhã vamos voltar para Pequim. Mas por enquanto, estamos esperando a cerveja o dia todo. Olha aí. O arroz. Ah, saúde. Saúde, saúde para todos. É o que ele disse. Isso. Saúde. Grande dia. De muito êxito. Após o jantar, Lian nos serviu uma sobremesa especial. Alguns dos fósseis que foram encontrados no início da temporada. Ah, isso é um número. Olha as penas desse aí. Ah, uau! É uma anomalia interessante que a maioria das aves encontradas em Liaoning são Confuciosornithides e Enantiornithians, aves que desapareceram no fim da era dos dinossauros. Mas em Changma, a situação é o contrário. Ah, legal. Ela tá com a pelvis inteira. Aqui nós achamos algumas aves inversas, mas nenhum Confuciosornithides. Em vez disso, uma grande quantidade de Ornituromorphes, o grupo que inclui os ancestrais mais antigos dos pássaros modernos. Gansos. Essa vai ser boa. Nossa empolgação com esses fósseis logo atraiu uma multidão. Venham ver. As crianças adoram fósseis, principalmente de dinossauros. E isso é importante. Hailu, você estava dizendo para elas procurarem as penas? Isso. Geralmente, o primeiro contato das crianças com a ciência é através dos dinossauros. Eles são ótimas ferramentas de ensino. Você pode aprender geografia com os dinossauros. Você pode aprender os números com os dinossauros. Você pode aprender muitas coisas com os dinossauros. Enquanto nosso grupo de futuros cientistas observa, Jerry exibe mais um de seus talentos ocultos. A expressão no rosto dessas crianças mostra que também é possível aprender algo com um dragão de papel. Vamos lá. Faça assim. Tente você. Depois do nosso trabalho de campo em Changma, o retorno a Pequim é um choque cultural. Eu e Jerry conseguimos atravessar a cidade para nos encontrarmos com Hailu em seu escritório. É aqui. Estamos de volta. Nosso grande amigo Peter Dodson também está aqui. Fez boa viagem? Ah, ótima viagem. Como está seu trabalho? Correria. Hailu, Jerry e eu fomos alunos de Peter na Universidade da Pensilvânia. Ele é orientador e agrega uma riqueza de conhecimento e de ideias à análise dos espécimes que trouxemos de Changma. Durante os vários meses da temporada em campo, nós achamos dezenas de pássaros fossilizados. Todos os espécimes encontrados foram enviados para cá, para o meu escritório. Por isso, o meu técnico, o Sr. Jan, preparou todos esses espécimes entregues no ano passado. E pelo menos 30 espécimes de aves já estão prontos para os nossos estudos. Embora as evidências fossilizadas relacionadas às fases iniciais da evolução das aves tenham aumentado dramaticamente durante os últimos anos, os hábitos da vida dos pássaros primitivos ainda são pouco compreendidos. Portanto, o que esperamos aprender com o nosso pequeno e ainda descabeçado gansos? Com nossos estudos, sabemos que o gansos, ao lado de mais algumas espécies de pássaros fossilizados, nos fornece fortes evidências que a origem do Neornites, o grupo que inclui todos os pássaros modernos, pode ter ocorrido em nichos aquáticos. Os nichos das aves terrestres de coleiro foram praticamente todos ocupados pelas aves inversas, e todas se extinguiram no fim do período Cretáceo. Ou seja, ao contrário de praticamente todos os pássaros do início do período Cretáceo, o gansus é um parente próximo do pássaro moderno. E sua natureza aquática dá a entender que os primeiros ancestrais das aves modernas podem ter sido aquáticos também. Se isso for verdade, o gansus pode ajudar a desvendar um mistério. Apenas um grupo de aves sobreviveu a uma extinção em massa, sendo que todas as outras espécies de dinossauros não sobreviveram. 65 milhões de anos atrás, um gigantesco asteroide ou cometa atingiu a Terra, em um lugar chamado Chicxulub, na península de Yucatán, no México.
A energia gerada com o impacto foi equivalente a 100 milhões de megatons de dinamite. 6 milhões de vezes mais forte do que a erupção vulcânica do Monte de Santa Helena em 1980. A teoria é que no local do impacto, bilhões de coisas evaporaram instantaneamente quando a gigantesca onda de calor se espalhou para todos os lados. Uma bola de fogo incendiou o planeta. Mesmo as formas de vida distantes que sobreviveram à incineração inicial podem ter morrido asfixiadas por gases tóxicos ou foram soterradas pelos escombros ou engolidas por monstruosas tsunamis. Gigantescas nuvens de poeira e cinzas, liberadas pela cratera, encobriram o planeta, bloqueando a luz solar e escurecendo a Terra, impedindo a fotossíntese talvez durante um ano. Os resíduos das rochas pulverizadas com a explosão, misturados ao vapor da atmosfera, produziram ácido sulfúrico, que depois precipitou-se sobre a Terra em forma de chuva ácida. Isso gerou um desfolhamento generalizado em tudo e destruiu a vegetação aquática dos lagos e mares mais rasos. Essa interrupção cataclísmica na cadeia alimentar levou espécies inteiras a morrer de fome. Pode ser que as espécies que eram aquáticas ou semiaquáticas em seus hábitos tenham ficado melhor protegidas dos efeitos da onda de calor e de seus estragos. Se os primeiros membros dos neornites eram aquáticos, como indicam os registros fósseis, então sua natureza aquática pode ter possibilitado que eles escapassem da extinção, ao passo que as aves mais terrestres não conseguiram. Pode ter sido a água ou a adaptação a ela que salvou esses dinossauros do desaparecimento. Infelizmente para mim, chegou a hora de pagar a minha aposta de comer um pé de pato. Hailu nos leva a um de seus restaurantes prediletos. Este é um restaurante de patos de Pequim. Puxa vida. Tá vendo os patos? Eles cortam os pés para você. Então se eles não tiverem, não preciso comer? Nós podemos tentar em um outro lugar, num outro restaurante. Talvez nunca, né? Podemos fazer uma procurar festa. um outro. Podemos ir ao Macpé de Pato para sobremesa. Tudo bem, vamos vamos entrar. acabar Vamos logo entrar. com isso. Isso, vamos. Foi duro conseguir apoio para nosso trabalho em Changma. Oh! Ainda bem que o Dr. Z. Shiloh e Alan Tabram estão aqui para nos ajudar a comemorar. Oh, eu fiz esses bárbaros. Low é meu chefe no Museu Carnegie e um dos mais talentosos paleontólogos de vertebrados do mundo. Isso é verdade. Alan é preparador científico do museu e um ótimo paleontólogo por mérito próprio. É só você ler. Meus amigos percebem minha óbvia ansiedade. Para acalmar meus nervos, a conversa agora é sobre nomes de dinossauros. O melhor de todos os exemplos é, na verdade, o Tiranossauro Rex. Com certeza. Bom, este é um nome bem sugestivo. Quanto ao nome do seu dinossauro, Bom, eu batizei de Saurópode. Suácia é nome da língua indígena americana. Crow Su-Wassa, que juntos significam trovão primitivo. O meu nome de dinossauro preferido, entre todos, e o Peter já deve saber disso, é o Leilaps aqualungus, garra de águia e tempestade de vento. Principalmente quando eu era mais jovem e ouvia muito heavy metal. Esse era o tipo de nome que eu queria produzir, então... Sacrificar minhas papilas gustativas era um preço pequeno a pagar pelo pé do gansos e pelo bem de outros espécimes que nós encontramos em nossas expedições em Changma. Vamos lá, sem medo. É gostoso? Come tudo. Olha, você não vai se arrepender. Olha, até que é gostoso. Não é ruim, não. Eu disse. Eu acho que nós vamos ter uma baita de uma ressaca amanhã. Talvez eu leve um pouco de pó de osso de dragão para me curar. Osso de dragão e dente de dragão são ingredientes tradicionais da medicina chinesa. Eles utilizam isso para recuperar o equilíbrio interno do yin e yang. Talvez eu até experimente se eu sobreviver. Sobrevivência e adaptação talvez sejam duas das lições mais importantes que eu aprendi como paleontólogo. A descoberta de que as aves são um tipo de dinossauro revolucionou nossa noção a respeito dos répteis e dos dinossauros. Isso nos obrigou a reavaliar nosso vocabulário e mudar ou adaptar nosso modo de pensar em relação a essas palavras. O que as evidências de Changma fazem é ajudar a lapidar nossa imagem de como os ancestrais das aves modernas sobreviviam em um mundo que já fervilhou de outros tipos de aves, agora extintas. Sem dúvida, elas competiam por alguns dos mesmos recursos. Ironicamente, os nichos ecológicos aos quais o ganso parece ter sido relegado podem ter, por sorte, ajudado seus descendentes a escapar da extinção, quando todos os outros dinossauros que não se adaptaram deixaram de existir.
E devemos ser sérios e humildes ao pensar que Hailu, Jerry e eu estamos seguindo os passos de Huxley, Heilman, Ostrom, Ji Chan e Li Yanfan. Se nós nos adaptarmos e sobrevivermos como cientistas e como seres humanos, quem sabe quais lições e segredos Chang'e ainda irá nos revelar. Versão brasileira, DPN Santos.